Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações. Vamos à palavra de Deus. Boa noite, meus amados irmãos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, meus amados. Feliz por mais uma vez, um domingo, estar com vocês reunidos, cultuando a esse Deus maravilhoso. Meus amados, peço que vocês abram a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas 22. Lucas, capítulo 22, iremos ler do verso 54 ao 62. Irei dividir esse momento, essa minha oportunidade, em duas etapas. Primeiro começaremos com Lucas 22 e finalizaremos em João 21. Lucas 22, a partir do verso 54, que diz assim a palavra de Deus. Então, prendendo-o, o levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam um fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entrementes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo outro, disse: também tu és um dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então, Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Amém? Pode sentar, meus amados. Como eu falei, meus irmãos, iremos iniciar pela história, pela vida desse homem. Iremos começar pelo fracasso de Pedro. E podemos dizer que nós temos muitos Pedros, que nós temos um pouco de Pedro dentro de nós. Pedro, um apóstolo de Jesus, andou com Jesus, tinha intimidade com Jesus, era um homem bem próximo, fazia parte dos 12 apóstolos, homens que andavam lado a lado, se maravilhavam com os milagres, com os feitos de Jesus aqui na terra. Justamente quando o Senhor avistou Pedro, Pedro estava pescando, porque ele era um pescador. Pedro era um empresário do ramo de pesca. Pedro, ele era pescador e tinha uma família. Pedro era um homem de personalidade forte. Pedro era um homem que tinha seus altos e tinha também os seus baixos. Bem parecido conosco. Pedro era um homem que muitas das vezes queria agir pelas suas próprias forças, que muitas das vezes queria agir do seu próprio jeito, do seu modo, bem parecido conosco. Todos nós temos um pouco de Pedro na nossa vida. Pedro, além de fazer parte do grupo dos 12, ele era bem próximo de Jesus.
tinha uma intimidade ali, tamanha, compartilhando com João e Tiago. Pedro estava bem próximo de Jesus. Pedro, além de fazer parte do grupo, ele era um apóstolo que seguia ali com João e com Tiago, ali nos momentos mais temíveis, nos momentos demais que Jesus sofreu, que foi no Getsêmani, onde chorou amargamente. Pedro agia muitas das vezes por impulso. Quando Jesus perguntou: o que diz o homem? Quem eu sou? Aí os discípulos começaram a dizer, uns dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, e outros dizem que é os profetas, é o profeta. Aí Jesus, olhando para Pedro, e diz: e vós, quem diz que eu sou? E Pedro diz: tu és o filho de Deus, tu és o filho do Deus Altíssimo. E Jesus vai dizer: Simão Bar-Jonas, bem-aventurados sois tu, é o Senhor, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está nos céus. Pedro era um homem que desafiava Jesus, um homem que desafiou Jesus a andar sobre a água. Ali, quando estava na tempestade, Pedro desafiou Jesus e ali começou a dar uns passos, ali caminhando sobre a água. Mas o mesmo Pedro que desafiava Jesus era o mesmo Pedro que dormia enquanto Jesus orava. Era o mesmo Pedro. Enquanto Pedro desafiava em uns momentos, na fé, era um homem que ficava adormecido, dormindo. Pedro, apesar de todas essas oscilações, estava ativamente com Jesus. Apesar de Pedro estar com esses altos e baixos, ele estava sempre ao lado de Jesus. Mas ao falar de Pedro, automaticamente vem as negações a qual Pedro cometeu sobre a vida de Jesus Cristo. E então, meus amados, é diante desse homem, a qual fizemos uma introdução um pouco sobre a vida dele, desse apóstolo, que andou com Jesus, mas foi um apóstolo que fracassou, que um apóstolo que falhou, porque nós somos tendenciosos a falhar, quando nós achamos que somos autoconfiantes, que achamos que nós somos um crente, um super religioso. Pois bem, Jesus foi preso, porque no verso 54 vai dizer: então, prendendo-o, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Jesus foi preso, mas foi preso ali por acaso, não. Jesus já começou a predizer a sua morte. Jesus já começou ali a falar o que ia acontecer. Porque lá em Mateus 16, a partir do verso 21, Jesus vai falar ali sobre predizendo a morte, que era necessário ele ir para Jerusalém e ali ser entregue a mãos dos sumos sacerdotes, ali ser entregue a mãos dos fariseus, dos escribas, ser entregue e ali ser morto, ressuscitar e ao terceiro dia ressuscitar, abrir o túmulo de dentro para fora. Esse é o Jesus Cristo, a qual prediz a sua morte. Mas Pedro chama Jesus de lado e começa a dizer: repreenda isso, não faça isso, haja. Mas Jesus olha para Pedro e diz: arreda-te, Satanás, porque você para mim é pedra de tropeço. Você olha para as coisas do homem, mas não olha para as coisas de Deus. Esse era o Pedro que estava chamando Jesus a atenção para repreender, para que Jesus não fosse para a cruz. Mas Jesus tinha que ir. Jesus tinha que consumar esse plano maravilhoso. E Jesus foi preso.
Porque lá em João 18, vai dizer que Jesus mesmo se entregou. Quando os soldados, Judas o traiu Jesus, Jesus foi caminhando ali e Jesus mesmo foi ao encontro deles e disse, os soldados, estamos procurando Jesus. Jesus, estou aqui. É Jesus o Nazareno, é eu mesmo. E colocou as mãos para ser preso. Jesus foi preso. Mas Pedro seguia de longe. Pedro seguia Jesus de longe, conforme diz no verso 54. Aquele mesmo apóstolo que disse em Mateus 28, 33, 22, 33, ele vai dizer, Senhor, eu estou pronto a ir contigo para a prisão e até para a morte. Pedro dizendo isso, mas quando os soldados prenderam Jesus, Pedro se afastou. Todos os discípulos apóstolos se afastaram de Jesus. Pedro não teve coragem de ir acompanhando Jesus ali de próximo, seguia de longe. Quantos hoje seguem Jesus de longe? Quantos hoje não querem se aproximar de Jesus? Mas o que eu digo, meus amados, não siga Jesus de longe, se aproxime dele, porque quanto mais você de longe o avista, vai chegar um tempo que você vai perder ele de vista. Mas quando você se aproxima, você tem intimidade, você conhece quando ele está falando com você. É a palavra de Deus que eu deixo hoje para vocês. Não siga Jesus de longe, se aproxime dele, louvado seja o Senhor. Se aproxime de Jesus, porque Pedro seguia-o de longe. Pedro nega Jesus pela primeira vez. Porque, meus amados, quando nós vamos seguindo de longe, a distância causa muitos obstáculos, vai causando muita frieza, vai perdendo a conexão. É igual um relacionamento. Um relacionamento, muitas das vezes, quando é distante, chega às vezes a se acabar porque não tem um vínculo. Vai perdendo a frieza. E ali era Pedro com Jesus. Na hora que Jesus foi preso, Pedro foi se distanciando, acompanhando Jesus, vendo o que estava acompanhando. Mas quem foi? Pedro disse que estava capaz, estava pronto para ir para a prisão e até para a morte com Jesus. Mas quando viu as coisas se apertando, quando viu as coisas acontecendo, Pedro correu fora. Mas Pedro começa a primeira negação. Quando no verso 55 ao 57, ele diz, e quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entrementes uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando o olho, olhou para Pedro fixo, olhou para o rosto de Pedro e disse, este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo, mulher, eu não o conheço, eu não sei quem é Jesus, não era eu. Mas a mulher olhou para ele e disse, eu estou te conhecendo, você estava com ele. Mas Pedro disse, eu não sei quem é Jesus. E Pedro ali se esquentando ali no braseiro, junto com os demais servos, tentando acompanhar o que estava passando com Jesus, porque quando Jesus foi preso ali no Getsemane, levaram diretamente para o sacerdote, levaram diretamente ali para Anás, e Anás o interroga, e mediante Anás ele leva para o sumo sacerdote Caifás, e ali Jesus acompanhando tudo, isso tudo estava acontecendo dentro do sinédrio, e Pedro ali de lado, só espiando, vigilante e negando Jesus. Pedro negou Jesus pela primeira vez. Mas isso aconteceu por acaso? Não. Jesus já predizia isso, Jesus já sabia que isso ia acontecer, porque
Jesus diz lá no verso 20, no Lucas 22, no 34, Jesus vai dizer: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conhece, antes que o galo cante. Jesus, ele sabe do seu passado. Jesus, ele sabe o que vai acontecer hoje, ele sabe o que vai acontecer amanhã. Não adianta você se esconder, porque tudo está no controle de Deus, e Jesus estava no controle da situação. E quando Jesus diz: Pedro, você diz que vai para a prisão comigo, você diz que está sujeito à morte. Pedro estava dizendo: eu te amo, Jesus, com um amor ágape, um amor verdadeiro, um amor pronto de dar a vida a você. Mas Jesus sabia que Pedro ainda não era capaz de fazer isso. Jesus sabia que Pedro ainda tinha que passar por muitas coisas para chegar ao ponto de ser crucificado igual Jesus. Ao ponto de Pedro dizer: eu não sou capaz de ser crucificado igual ele, me crucifica de cabeça para baixo. Mas Jesus sabia que Pedro não estava pronto e disse: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E aí foi a primeira vez que Pedro nega Jesus. Pedro negou Jesus. E quantas vezes a gente nega Jesus, quando a gente está num local que só temos nós de crentes? Você é crente? Não, eu frequento a igreja, mas eu não estou tão firme. Você está negando Jesus. Pedro nega Jesus pela 2ª vez, quando no verso 58, pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou eu já disse à mulher aqui, vocês estão enganados, vocês estão me confundindo, eu não andava com ele. 2ª negação, se cumprindo tudo que Jesus tinha falado. Mas no verso 59 e 60, diz: e tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava dizendo: também é este. Verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que diz. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Quando Pedro estava negando ali, se confirmando o que Jesus disse: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Na 3ª vez, a qual Pedro negou, dizendo que não conhecia, que não tinha nada de intimidade, que não tinha nada com Jesus ali no meio dos inimigos de Jesus, com medo de sofrer alguma afronta, de sofrer algum espancamento, de sofrer qualquer coisa ali. Pedro nega Jesus. Mas quando Jesus estava passando ali, certamente saindo de uma casa de Anás, indo para Caifás, o sumo sacerdote, quando Jesus ia passando ali com as mãos atadas, amarradas, sendo como um prisioneiro, quando Jesus vai passando ali, olha para Pedro e se confirma o que Jesus disse, porque vai dizer a palavra de Deus que Jesus fitou os olhos em Pedro. Jesus fixou os olhos em Pedro. Diga aí o olhar de Jesus para você, fitando os olhos assim, diz: eu não disse que ia acontecer, eu não falei que ia acontecer. Você me negou 3 vezes, Pedro. Você não me ama com amor ágape, mas vai chegar o dia que você vai estar pronto para ir à prisão, para ir à morte. Ao meu amor, louvado seja o Senhor. E quando Pedro viu que Jesus olhou, certamente eles se enfrentaram, certamente um fixou o olhar no outro, e Pedro ali caiu a ficha, e Pedro ali caiu, se sentiu que fracassou. E a palavra de Deus vai dizer no verso 62, então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Pedro chorou ali copiosamente. Pedro se acabou em lágrimas, porque ele disse: eu não estava pronto, eu não estava ao ponto de dar minha vida por Jesus, de ir preso por Jesus.
Mas Jesus fritou os olhos e disse: eu não disse, Pedro, eu não disse que você não está pronto, mas eu vou te preparar, Pedro. Eu vou te firmar, Pedro. Quando você estiver pronto, você vai ver que é capaz de enfrentar tudo pelo meu amor. Louvado seja o Senhor. E Pedro fracassou com Jesus. Pedro errou, como todos nós erramos. Mas em João 21, peço aos amados que abram navegue até João 21, folheie a sua Bíblia, até João 21. Porque quando achamos que está tudo acabado, quando achamos que não tem mais solução, Jesus vai ao nosso encontro. Quando Pedro se sentiu fracassado, achou que não tinha mais solução para a vida dele, Jesus foi até o encontro dele. E no verso 15, João 21, 15, diz: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe pedido pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estendereis as mãos e outros te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe Jesus: segue-me. Meus amados, aqui é o recomeço para a vida de um homem que achava que estava tudo perdido. Aqui Jesus vai ao encontro, e a palavra de Deus vai dizer que é a terceira vez de Jesus aparecer aos seus discípulos após a sua ressurreição. E quando Jesus aparece aos seus discípulos de madrugada, porque logo no início do capítulo 21 vai dizer que Pedro achou que não tinha mais jeito, que tinha acabado tudo, convida os discípulos e disse: vamos pescar. Porque quando nós achamos que fracassamos com o Senhor, nós achamos que temos que voltar ao que fazia antes. Eu vou ter que voltar ao que eu fazia antes, acabou, era uma aposta, não deu certo. Mas o que eu digo a você, igreja de Deus, quando Deus vai ao teu encontro, quando Deus te escolhe, não é uma aposta, não é um achismo se acha que vai dar certo ou errado, não. Porque Deus, quando Ele escolhe o vaso, Ele vai preparando, Ele vai moldando, Ele leva para a olaria, porque Ele é capaz sim de fazer de um vaso, aleluia, um homem de Deus, louvado seja o Senhor. E ali, meus amados, Jesus, na beira da praia, de madrugada, os 7 homens de Deus voltando de uma pesca novamente frustrada, não pescaram nada, porque uma vida sem Deus se torna difícil as coisas. E ali voltando, Jesus, de longe à vista, o barquinho com aqueles 7 homens, uns homens que achavam que não tinha mais jeito, uns homens que tinham jogado tudo
para trás, tudo que aprendeu com Jesus não serviu de nada para eles. Eles estavam voltando a pescar. Mas Jesus disse: vocês não sabem o que eu tenho para a vida de vocês. Vocês não sabem, aleluia, o que eu vou fazer, o que eu vou usar cada um, aleluia, glória a Deus. E Jesus ali na beira da praia, Jesus vai gritar de longe: filhos. Porque é isso. Independente do que você acha que Deus te chama, você acha que pode dizer: eu perdi a minha identidade com Deus, Deus não me chama mais de filho. Mas Deus chama assim filhos. Pedro negou Jesus 3 vezes, Pedro rejeitou. Mas quando Jesus estava lá na praia, gritou: filhos, tem alguma coisa a comer aí? E os discípulos disseram: não temos nada. Estamos frustrados mais uma vez. A gente saiu, nada pescamos. Aí Jesus vai dizer: joga a rede para o lado direito. E quando os discípulos jogam a rede, João vai dizer: eu conheço esse capítulo, eu conheço essa história, aleluia. É o Senhor que está falando conosco. E Pedro vai ali se vestir e mergulhar aí ao encontro de Jesus, porque nesse mergulho de Pedro está dizendo: eu achava que tinha acabado tudo para mim, mas Deus está me dando uma nova oportunidade. Deus estava me dando, aleluia, um novo começo, porque quando nós achávamos que estava tudo acabado, Jesus disse: ei, só está começando uma nova história na sua vida, louvado seja o Senhor. Aleluia! E aí, meus amados, Pedro vai ao encontro de Jesus. E ali, Jesus diz: tem alguma coisa ali? Aí quando Pedro chega na praia, já tem fogo, já tem pão, já tem peixe. Aleluia! O que eu aprendo com isso, meus amados? Que Jesus está dizendo: Pedro, está vendo tudo isso aqui? Você compartilhou lá no Sinédrio quando me negou, mas no mesmo cenário que você caiu, eu vou te levantar, Pedro. O mesmo cenário, a mesma geografia que você caiu, eu vou te restaurar, Pedro. Porque a minha graça é maior do que a tua fraqueza, Pedro. Porque a minha graça é maior do que o teu pecado, Pedro. Louvado seja o Senhor. Aleluia. E ali, Pedro traz os peixes, 153 grandes peixes. E quando chega, Jesus ainda dá a ordem: conta, por favor, quantos tem, Pedro? E Pedro, eu acredito que quando começou a contar, um motivo para eu não largar Jesus, segundo motivo, para eu não desistir desse amor perfeito. Terceiro peixe, Ele está me dando uma nova oportunidade. Quarto peixe, eu achava que estava tudo acabado. Quinto peixe, Ele veio atrás de mim. Sexto peixe, Ele tem grandes coisas para fazer na minha vida. Louvado seja o Senhor. E Pedro contou 153 peixes. E ali sentado, ali no braseiro se aquecendo, Jesus começa a servir aos discípulos, conforme nós lemos aqui. E nessa serventia, Jesus como servo, ali humildemente, igual a ceia, igual quando eles estavam sentados, dando ali o peixe e o pão a cada um. Aí Jesus faz a primeira pergunta a Pedro, quando ele diz no verso 15: Pedro, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Jesus foi direto ao ponto, porque naquele momento, lá em João 22, Pedro, quando diz que eu estou capaz de dar a minha vida por ti, eu estou capaz de ir à prisão com o Senhor, Pedro estava dizendo: eu amo mais do que todos esses apóstolos.
eu amo mais do que eles. E Jesus diz: Pedro, tu me amas mais do que esses outros? Jesus agora estava falando do amor ágape, do amor verdadeiro. Aí Pedro agora ciente, agora estava falando com um amor de filé, um amor de amigo. Aí Pedro vai dizer: não, Senhor. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele diz: apacenta os cordeiros. Mas Pedro poderia dizer: Senhor, eu não estou compreendendo esta pergunta. Eu não poderias dizer: amas igual esses demais? Jesus fez essa pergunta porque lá atrás Pedro havia dito que ele abandonava e era capaz de ir para a prisão, de aceitar, de receber tudo que poderia vir para Jesus, ele poderia substituir Jesus. Por isso que Jesus perguntou: Pedro, tu me amas mais do que esses outros? Pedro, você ainda não pensa ao mesmo respeito? Pedro, você ainda não pensa o mesmo ao seu respeito? Jesus está dizendo: Pedro, você ainda é capaz de ir para a prisão, de ir para a cruz, de ser morto? Aí Pedro vai dizer, e Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. E Jesus volta a dizer no verso 16, tornou a perguntar a Jesus pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Agora Jesus não perguntou que se tu me amas mais do que os outros, só perguntou: tu me amas? Aí Pedro vai dizer: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus diz: pastoreia as minhas ovelhas. E no verso seguinte, pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu porque era a terceira vez e ele se lembrou que tinha negado Jesus 3 vezes. Pedro se entristeceu por Jesus ter perguntado pela terceira vez. Mas Jesus não perguntou isso por acaso. Ele tinha um propósito. Pedro, você precisa entender que para a queda sua, a minha graça é o suficiente para te restaurar. Pedro, você precisa compreender que para cada queda sua, a minha graça é o suficiente, Pedro. Pedro, você caiu a primeira vez, Pedro, mas a minha graça é suficiente, Pedro, para te levantar. Pedro, você caiu a segunda vez, Pedro, mas a minha graça é suficiente para te restaurar, Pedro. Pedro, você caiu a terceira vez, Pedro, mas a minha graça é suficiente para te restaurar, Pedro, porque a minha graça é maior do que a sua fraqueza, a minha graça é maior do que o seu pecado. Pedro, a minha graça é o suficiente para a sua vida, Pedro, louvado seja o Senhor. E Jesus disse: apacenta minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Jesus agora está começando uma nova história de um homem que achava que tinha tudo acabado, mas Jesus disse: não é só um começo. É uma linda história que você vai viver. Mas no verso 19, disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Jesus, no verso 18, vai dizer: em verdade te digo, quando eras moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velhos,
estendereis as mãos e o outro te cingirá e te levará para onde não queres. Jesus estava ciente agora que Pedro estava pronto para fazer a missão. Pedro agora era um homem ciente do compromisso dele. E Pedro agora vai começar verdadeiramente o ministério. Pedro agora vai dar passos firmes, confiante de que a graça de Jesus é maior do que as nossas fraquezas. E Pedro agora se torna um homem cheio do Espírito Santo. Pedro agora se torna um homem de oração. Pedro agora é usado por Deus para pregar e os corações se derreterem. Porque Pedro agora estava comissionado por Jesus Cristo. Pedro teve que fracassar. Pedro teve que ir ao mais baixo possível, que ele fracassou, chorou amargamente, achava que tinha tudo acabado, porque quando o vaso chega ao olheiro, se tem alguma coisa, ele tem que voltar e passar pelo processo de corrigir, de lapidação, e Pedro passou por tudo isso. Agora Pedro estava pronto para morrer por Jesus, louvado seja o Senhor. E quando forem crucificar Pedro, queriam crucificar Pedro igual Jesus. Aí Pedro diz: eu não sou capaz, crucifica-me de cabeça para baixo. Agora Pedro sim, estava pronto para ir para a prisão, estava pronto para morrer por um amor perfeito. Então é isso a vida de Pedro. Pedro é cada um de nós, um homem que pode errar, fracassar, mas quando Jesus tem um projeto na minha, na sua vida, Jesus vai ao nosso encontro. Todos nós temos um pouquinho de Pedro, mas temos que entender que Jesus vai ao encontro, Ele lapida, e quando Ele prepara tudo, a gente caminha confiante que a graça de Jesus é maravilhosamente maior do que as nossas fraquezas. Que o Senhor nos proteja sempre. Amém.